Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ainda temos muito presente o domingo passado, domingo do Bom Pastor, domingo em que toda a Igreja pede ao Senhor que envie vocações de todo o tipo, logicamente, mas há um pedido especial ao Senhor pelas vocações sacerdotais, aqueles que fazem as vezes de Jesus Cristo na terra, trazendo Jesus sobre os altares no mistério da Eucaristia, também no sacramento da confissão e de todos os outros. E o Evangelho da missa de hoje continua-nos a falar do bom pastor. E diz também, São João, que as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Na nossa oração devemos fazer sempre um esforço por escutar a voz do bom pastor. O bom pastor é Jesus. O pastor é essa figura tão conhecida, tão familiar àquela gente da Palestina para as quais Jesus falava e que os primeiros cristãos também gostavam de representar até nas catacumbas, o pastor com a ovelha aos seus ombros. És tu, Senhor, que nos carregas aos ombros, que nos levas, que nos transportas quando nós caímos nas nossas debilidades, que vais à nossa frente, que nos indicas o caminho do céu. E vamos pedir a Deus Nosso Senhor que saibamos sempre escutar a voz de Jesus, a voz desse bom pastor que nos conduz aos verdes prados, que nos conduz a esses caminhos de vida eterna que nos fazem grandes, que nos ajudam a ser santos. O bom pastor é também a imagem dos sacerdotes, dos padres. Tantas vezes se diz qual é o pastor daquela comunidade, daquela paróquia, é o padre. E é importante que hoje gostava que nós rezássemos especialmente pelos sacerdotes, por todos os padres, todos os sacerdotes, para que sejam santos, para que queiram ser santos, apesar das suas fraquezas, das suas debilidades, para que sejam transparência de Deus, que através deles Jesus continue a falar e possa atuar. Há um texto tão bonito e muito conhecido também do Santo Curadares, que é o padroeiro dos sacerdotes, dos párocos, que diz assim, eu vou repetir, é um texto longo, mas que eu gosto imenso e penso que gostarão de ouvir e ajudar-nos a rezar. Diz assim: oh, como é grande o Padre! Se lhe fosse dado compreender-se a si mesmo, morreria. Deus obedece-lhe. Ele pronuncia 2 palavras e à sua voz Nosso Senhor desce do céu e encerra-se numa pequena hóstia. Depois do sacerdote, ou melhor, depois de Deus, o sacerdote é tudo. Ele próprio não se entenderá bem a si mesmo, senão no céu. Se compreendêssemos bem o que um padre é sobre a terra, morreríamos, não de susto, mas de amor. Sem o padre, a morte e a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo não teriam servido para nada. É o padre que continua a obra da redenção sobre a terra. Que aproveitaria termos uma casa cheia de ouro, se não houvesse ninguém para nos abrir a porta? O padre possui a chave dos tesouros celestes. É ele que abre a porta. É o ícone do bom Deus, o administrador dos seus bens. Deixai uma paróquia durante 20 anos sem padre e lá adorar-se-ão as bestas. O padre não é padre para si mesmo, é-o para vós. E é mesmo assim. Nós padres às vezes nem sequer compreendemos, não podemos compreender realmente a grandeza da nossa vocação e por isso precisamos da ajuda de todos para rezarmos mais, para sermos mais santos, para sermos bons representantes, bons vigários de Cristo nesta terra e sabermos conduzir o povo de Deus para o céu, para a santidade. Precisamos imenso de vocações sacerdotais, temos que rezar por elas, temos que as acompanhar. Há um episódio, há uma história bem bonita, há um livro que se chama San Manuel Bueno, o Mártir. É uma pequena obra de um escritor, poeta espanhol, filósofo do século passado, uma das vozes intelectuais mais influentes da Espanha no século passado, chamado Miguel Unamuno. E nessa pequena obra
publicado já em 1931, que é uma das narrativas religiosas mais profundas da literatura espanhola, narra uma história que se passa numa aldeia junto de um lago. O parco, Dom Manuel, é amado por todos. Consola os pobres, ajuda os aflitos, mantém a paz na aldeia e conduz o povo na fé. Mas há um drama escondido no seu coração. É o drama interior do sacerdote Dom Manuel. Perdeu a certeza interior da vida eterna. E apesar disso, continua a pregar, continua a celebrar os sacramentos, continua a sustentar a fé do povo. E diz a um amigo: o povo precisa de viver com esperança. Aquele padre prefere carregar sozinho a dúvida para que os outros não percam a fé. A frase central do livro é: o importante é que o povo viva na esperança da vida eterna. E por isso ele sacrifica a própria paz interior para guardar a fé dos outros. E por isso Unamuno chama-o de mártir. Não é um martírio de sangue aqui. É um martírio interior. É o sofrimento da dúvida, a luta na fé, as luzes e as trevas naquele coração, um sacrifício silencioso. E por isso é mártir. E a história levanta uma pergunta profunda que nos pode ajudar agora neste tempo de oração. Quem sustenta a fé de quem sustenta a fé dos outros? São os pais, os familiares, os nossos amigos, os paroquianos. Os padres precisamos que nos sustentem na fé. Também os padres, às vezes, podia acontecer, graças a Deus. Não é o caso de muitos sacerdotes, mas pode acontecer, e de facto acontece, que alguns sacerdotes passem por períodos de aridez espiritual, mas continuam a ter esse dever de manter acesa a fé dos outros. Há pessoas que são como as colunas de uma igreja, talvez ninguém repare nelas, mas sustentam todo o edifício. E Dom Manuel, este padre, é uma dessas colunas, mas precisa da oração de todos. Os sacerdotes precisamos da oração de todos que rezem por nós. Que agradeçam o nosso trabalho com as orações, sobretudo com as orações, mais do que com palavras bonitas, ou com adulações, que às vezes até nem fazem bem. Os sacerdotes precisam da companhia, porque às vezes estão sozinhos. Pensem no vosso pároco, no sacerdote da vossa paróquia, ou num sacerdote mais velhinho que vos serviu durante tantos anos e que se calhar agora está num lar muito sozinho. Porque às vezes, como todas as pessoas, podem sofrer de solidão, e nós sabemos disto, que sucede, às vezes acontece. Os sacerdotes às vezes precisam de serem convidados para uma casa de família, para estar com uma família normal, ali à mesa, na conversa. Precisam que as pessoas se disponibilizem para ajudar. Às vezes, coitados, eu conheço vários sacerdotes que ao fim de semana nem têm tempo para fazer as refeições, e não é fácil, é complicado, e como agradecem às vezes que uma pessoa, olha, aqui tem o almoço de domingo, ou quer vir jantar lá à casa. Também precisam da correção, às vezes, com prudência, evidentemente. Agora, no final de uma homilia, não vêm todos corrigir uma pessoa, logicamente, mas às vezes se notam que o sacerdote está cansado, se notam que o sacerdote está um vício, sempre agarrado ao telemóvel, por exemplo, que alguém lhe diga, que alguém que é uma autoridade. Os sacerdotes precisam também da oração, para que a oração deles possam ajudar mais pessoas a aproximar-se de Deus, até a trazer mais vocações para a igreja. Pensem, se não conhecem, rapazes novos, dispostos a abraçar esta vocação que é tão bonita, tão grandiosa, de trazer Jesus à terra, de perdoar os pecados. Os sacerdotes devem ser, e procuram ser, e graças a Deus é assim que eu conheço, a maioria deles alegres, mas também há sacerdotes em crise. De facto, o Papa Leão quis que a intenção mensal para este mês de abril, que está a terminar, fosse precisamente a oração pelos sacerdotes que atravessam momentos de crise na sua vocação, para que encontrem o acompanhamento necessário e para que as comunidades os apoiem com compreensão e oração. Compreender, não criticar. Se temos alguma coisa a dizer, procuremos dizer pessoalmente, através de uma pessoa mais próxima. Rezar por eles, rezar por todos os sacerdotes. São José Maria, um grande exemplo de sacerdote, dizia numa homilia: esta é a identidade do sacerdote, a de Cristo. Todos os cristãos podem e devem ser não já alter Cristos,
outros Cristos, mas ipse Christus. Mas no sacerdote isso dá-se imediatamente de forma sacramental. Esta é a identidade do sacerdote, instrumento imediato e diário da graça salvadora que Cristo ganhou para nós. Se compreende isto, se isto é meditado no silêncio ativo da oração, como se pode considerar o sacerdócio uma renúncia? De facto, não é uma renúncia. É uma maravilha, é um ganho impossível de calcular. Nossa Senhora traz Jesus à terra uma vez. Os sacerdotes trazem à nossa terra, ao nosso corpo, à nossa igreja, à nossa alma, todos os dias, para nos alimentar, para nos dar vida. Vamos pedir a Nossa Senhora que todos nós cristãos saibamos apoiar, sobretudo com as nossas orações, os sacerdotes. E se conhecem algum mais velhinho, mais sozinho, não deixem de rezar mais por ele. E, com delicadeza, com discrição, às vezes até sem que se note muito, não deixem de ter essa proximidade da amizade, da companhia, de uma palavra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.